Bom dia, turminha! Estamos aqui para mais uma aula da semana. Eu desejo a todos que essa semana seja muito abençoada e que tenham bons resultados. Bom, então vamos lá. Hoje é segunda-feira, né? Então nós temos aí o nosso cabeçalho, olha lá, ó, o nome da escola, a data de hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Aí vocês vão colocar o nome da professora, o nome de vocês, né, o nome do aluno, e o segundo ano, cada um coloca a sua letrinha. Separei uma frase do dia, então olha lá, ó. Ser criança é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Essa frase tem a ver com a atividade que a gente vai fazer hoje, tá certo? E de conteúdo, nós vamos trabalhar português. Então, nós vamos trabalhar na apostila NAMI, apostila grossa. Vamos abrir a nossa apostila no capítulo 4 de português, que é as páginas 84, 85, 86 e 87. Então, vamos lá. Começando. Então, o título do capítulo 4 é Pontos de Vista. Então, olha lá, ó. A princípio, nós temos aí a nossa chuva de ideias. Então, ó, o que vocês estão observando na abertura do capítulo? O que tem aí que vocês estão vendo? Depois, ó, que idade parecem ter essas crianças que estão retratadas aí? Elas parecem ser da mesma idade ou idades diferentes? Depois, procure explicar a expressão do rosto de cada criança. O que é a expressão, turminha? Ó, se tá feliz, se tá aborrecido. Quem que tá demonstrando estar mais feliz aí nessa imagem? E quem está demonstrando estar aborrecido, bravo com alguma coisa? E por quê? Por que vocês acham isso? Existem crianças que gostariam de crescer bem depressa. Tem criança que não gosta de ser criança porque tem coisas que vocês não podem estar fazendo, que só adulto que pode estar fazendo. É o seu caso de querer passar logo essa fase de ser criança? E aí você explica. Essa chuva de ideias vocês vão fazer com o adulto, tá bom? O adulto vai ler as perguntinhas para vocês e vocês vão responder para eles. Combinado? Depois, nós vamos organizar as nossas ideias que nós tivemos a partir da chuva. Então, olha lá, ó. Na página 86 tem um poema, né? O nome do poema é Pontinho de Vista. Então, eu vou ler, ó, bem rapidinho, tá certo? Para vocês, para depois eu explicar o que a gente vai fazer. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho que olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Ó, quem escreveu esse poema foi Pedro Bandeira. Pedro Bandeira ele é um autor e ele começou a escrever histórias para as crianças, que ele gosta, né? Ele é um autor da literatura juvenil. Bom, se tratando do poema, turminha, esse poema, ele tá falando, ó, vocês percebam no verso, que tem alguém aí que tá reclamando, né, ó. Eu fico zangado quando dizem que eu sou pequeno, né? Tenho que olhar todo mundo com o queixo levantado, né? Mas ser pequeno é tão ruim assim? Digam para mim. Ó, ser pequeno tem as suas vantagens, não tem tantas responsabilidades. Vocês, né, no caso, podem brincar a hora que quiserem. Que mais? Contem para mim aí o que mais que dá para fazer. Então, tem a vantagem de ser criança e também eu sei que tem as limitações. Então, tem coisas que somente adultos ou crianças maiores que podem estar fazendo. Mas a fase de ser criança, turminha, é muito importante na nossa vida, porque é ali que nós vamos aprender a ter educação, nós vamos aprender a ler e escrever. Vocês imaginam pular essa fase que é importante? Não daria certo, né? Então, vocês têm que aproveitar cada fase no seu tempo,
certo? Hora de ser criança é hora de ser criança, hora de ser adulto é hora de ser adulto. Vamos para uma comparação agora, olha lá, ó. Se eu comparar uma criança de 7 anos com uma criança de 15, a criança de 7 vai ser pequena, certo? E porque ali que ele falou, olha lá, ó, que se a formiga falasse, ia dizer para ele, minha nossa, que grandão. Vamos comparar uma criança pequena de uns 3 anos com essa criança de 7. Quem que vai ser grandão? A criança de 7, isso mesmo, com certeza, né? Então, ó, nós temos que fazer essa comparação. A formiga, ela é pequena perto dessa criança. Por isso que ela iria dizer para essa criança que está falando no poema que ela é grandona, né? Muito bem. Então, ó, agora, lá na página 87, nós vamos fazer uma interpretação de texto. Então, nós temos aí, ó, 7 perguntinhas. Eu vou ler elas rapidinho, para vocês poderem estar respondendo. Ó, a primeira perguntinha. Qual é o título do poema? Então, o título é sempre o que está em cima, em negrito, né, numa corzinha mais escura. E eu falei para vocês o nome do título, tá? Então, vocês vão escrever o nome do título aí na perguntinha 1. A 2. Quantos versos tem o poema? Então, ó, lembra que verso é cada linha que tá escrito. Então, vocês vão contar quantas linhas que tem e colocar um número na 2. A 3. Quantas estrofes? Lembra de estrofe, turminha? Estrofe é cada pedacinho. Quantos pedacinhos está dividido o texto? Contem e coloquem um número para a professora. A 4. Quem fala no poema? É uma criança ou é um adulto? Então, vocês vão assinalar a resposta certa. A 5. Observe as palavras pequeno e zangado. Elas indicam que quem fala no poema é uma menina ou é um menino? E aí, turminha? Se fosse uma menina, estaria certo falar pequeno? Sou uma menina pequeno? Prestem atenção, hein? A 6. Como ficaria a frase? Eu fico muito zangado. Se quem falasse fosse uma menina. Como que a menina iria falar? Eu fico muito zangado? Tem certeza? Então, vocês vão corrigir a frase, escrevendo aí embaixo na 6 como ficaria se fosse uma menina que estivessem falando. E a 7. Copie uma frase que mostra que quem fala é uma criança. Então, vocês vão voltar lá no poema e observar e escrever uma frase que mostra que é uma criança que está falando nesse poema. Então, ó, a tarefa de hoje é essas páginas. Fique em casa e estude. Até a próxima aula, turminha. Beijos!